Então vamos lá. Bom dia para quem está entrando agora, quem está assistindo depois. Hoje a gente vai falar sobre o Émile Durkheim, sobre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que são dois conceitos bem importantes dele, que aparecem por aí de vez em quando nas provas. Ele vai diferenciar a sociedade simples, que seria aquela sociedade feudal, onde existem menos pessoas, onde todo mundo se conhece, da sociedade que ele vai chamar de complexa, que é a sociedade capitalista, onde você tem um número maior de pessoas, você tem uma impessoalidade, às vezes você não conhece o seu vizinho, você não sabe quem que está passando na rua, você anda no centro, tem um monte de gente que você não conhece, né? Você segue regras impessoais, diferente daquela sociedade simples, que ele vai pensar na sociedade feudal, mas que você pode fazer aí uma comparação, né, com uma cidade bem pequenininha do interior de Minas, que você já tenha visitado, onde todo mundo se conhece, né, onde eu olho para você, eu não te conheço, mas eu falo assim, mas Maria Carvalho, você é neta da Ana Carvalho? Ah, eu conheço sua avó, eu conheço sua família, né? E aí pensar que ele vai categorizar essa sociedade simples como sociedade atrasada, e a sociedade complexa como a sociedade moderna. Esses termos eles estão em desuso. A gente não fala mais sociedade atrasada como uma sociedade simples. Mas você pode usar desde que você use entre aspas, né? Coloque na boca do autor, não na sua, né? Cite quem que está falando. Durkheim chamava de sociedade atrasada, né? Mas se você colocar lá sociedades atrasadas numa redação do Enem, isso não é legal. Isso pode tirar ponto seu. Então vamos lá. A pergunta que ele está se fazendo é: o que mantém as sociedades coesas? Que basicamente é por que a gente continua exercendo os nossos papéis, por que a gente não vai embora, né? Todo mundo. Às vezes você vai para aula reclamando, achando ruim, seu pai e sua mãe vão trabalhar, vão reclamando, achando ruim, você vai para a igreja, muitas vezes você adora ir para a igreja, mas muitas vezes você fica de saco cheio de ter que acordar cedo, não está querendo ir, mas mesmo assim você vai, você participa da sua reunião de condomínio, da sua reunião de bairro, você continua exercendo os papéis de filho, de estudante, de cidadão, mesmo às vezes você não querendo. Então, a pergunta de o que mantém a sociedade coesa é essa pergunta, né? Por que nós continuamos desenvolvendo os nossos papéis? Por que nós nos desintegramos, né? Não vai cada um para um lado, vou dar um jeito aqui de plantar o meu tomate, de viver sozinha aqui nesse pedaço de terra e esquecer o resto da sociedade. Por que a gente continua exercendo os nossos papéis? Eu vi uma palestra de um professor uma vez que eu achei muito bom, que ele, porque é uma pergunta que às vezes é difícil da gente colocar, né, no ensino médio, assim, por que a sociedade continua coesa? E ele fez uma tradução dele, né, que eu achei interessante, que ele fala assim, por que a gente se aguenta? Às vezes você vai para a escola, tem um monte de gente que você não gosta, que você não vai com a cara, mas por que você continua convivendo com essas pessoas, né? Por que a gente se aguenta? Então, seria... Claro que você não vai usar esse termo também, né? Mas é uma forma fácil de você entender essa pergunta, né? Por que as sociedades permanecem coesas? E ele vai dizer, a razão daquela sociedade feudal, da sociedade simples permanecer coesa, ela é completamente diferente da razão de, no capitalismo, nós permanecermos uma sociedade coesa. E aí ele vai falar que o que vai ser chave para a coesão social lá no feudalismo é o compartilhamento, escrevendo no chat para quem estiver anotando, de regras e normas morais. Pensa numa cidade pequena ou pensa lá na sociedade feudal, né? Lá na sociedade feudal, todo mundo tinha mais ou menos as mesmas capacidades de trabalho. Os feudos, eles eram praticamente independentes, né? Praticamente não precisava de comércio com outros feudos. Você visse lá os camponeses, eles chegavam todos juntos, todos plantavam, todos colhiam. Preciso construir a minha casa, junta ali os vizinhos, todo mundo constrói, né? Dentro de cada família tem uma pessoa que se vira lá para costurar uma roupa. Eu estou passando mal, eu vou pegar uma erva, vou fazer um chá. Então, todo mundo, todas as atividades que eram necessárias para a vida, todo mundo mais ou menos dominava e conseguia fazer ali dentro do âmbito familiar.
E aí ele vai falar assim, só que essas pessoas, elas não vão deixar de conviver umas com as outras, porque elas compartilham de regras morais e religiosas. A minha noção do que é certo, do que é errado, a minha religião é parecida com a sua, é parecida com a do outro vizinho, e como a gente compartilha regras morais e religiosas, a gente continua vivendo unidos, vivendo todo mundo junto, né? Então a resposta dele lá para a sociedade simples vai ser as regras morais e religiosas vão manter essas pessoas unidas. Se você pensar que nem o exemplo que eu dei, né, na comparação com uma cidade bem pequena de Juiz de Fora, quem já tenha visitado uma cidade menor, de Minas Gerais, quem já tenha visitado uma cidade menor do que Juiz de Fora, vai ver que tem muito isso, né? Assim, você é neta de quem? Você chegou que horas ontem? Você estava no carro de quem? Você veio com quem? Né? Aquela coisa que pra gente que mora numa cidade média, parece assim, ele tá cuidando da sua vida, sabe? Mas assim, numa cidade pequena isso é uma coisa muito normal, né? Porque as pessoas entendem ali o que é certo, o que é errado, compartilham essas normas e um vai, o que a gente chama de cuidar da vida do outro, isso vai ser uma coisa normal, né? Você querer saber aí o que seu vizinho tá fazendo, o que a neta do seu vizinho tá fazendo, o neto, etc. Já nas sociedades complexas, ele vai falar o seguinte: o que acontece aí, que é o mais importante, o termo mais importante dessa aula e de todo o pensamento do Durkheim, é a divisão do trabalho social. E aí eu vou colocar aqui no chat divisão que acontece ao longo da história, né? Que vai mudar radicalmente a forma das pessoas conviverem lá no capitalismo do que foi no feudalismo. Vocês vão ver muito o termo divisão do trabalho social, e é importante, inclusive, a ordem desses termos, que a gente vai ver que tem outros autores, né? O Karl Marx fala em divisão social do trabalho, aí ele está chamando atenção para o fato de que para a luta de classes, que é um outro ponto, que é o que ele pensa lá, né? Então, socialmente, nós atribuímos algumas tarefas a umas pessoas e outras tarefas a outras. O Durkheim, ele vai falar de divisão do trabalho social. Então, ele vê o trabalho como sendo um trabalho de todos e isso vai ser dividido. Então, é mais ou menos como se o Karl Marx ele estivesse vendo isso de uma forma mais crítica e o Durkheim estivesse vendo isso de uma forma menos crítica naquilo que a gente falou lá na semana anterior, né? Que para ele, para a sociedade funcionar bem, todos os órgãos e tecidos têm que estar funcionando bem, todas as células têm que estar funcionando bem, né? Então, assim, todo mundo tem que estar fazendo o seu trabalho para a sociedade funcionar bem. Então, você vai ver muito o termo divisão do trabalho social, que para ele vai ser o que é fundamental na passagem do feudalismo para o capitalismo. Eu coloquei aí divisão e especialização, porque a questão da especialização também é muito importante. Quando a gente chega numa sociedade capitalista, falei que lá no feudalismo todo mundo sabia fazer mais ou menos as tarefas que eram necessárias à subsistência, né? Percebe que quando a gente chega numa sociedade capitalista, você tem cada pessoa exercendo uma atividade apenas, uma atividade só, né? Então, eu tenho um trabalho, eu dou aula de sociologia, eu não faço nada além de dar aula de sociologia como trabalho, né? O médico, ele vai ser só médico, o pedreiro, ele vai ser só pedreiro, ele não vai fazer outras atividades. Então, é isso que ele está chamando de divisão do trabalho. Exatamente. Divisão do trabalho e especialização do trabalho. Então, quanto mais eu me especializo em determinada área, menos também eu vou ser capaz dentro daquela área. Um médico oftalmologista, ele não é um clínico geral, né? Ele não pode fazer um exame em você todo, né? Ele é especializado apenas em olhos. Então, se você tiver um problema no olho, você vai nele. Se você tiver um problema na perna, não tem como você ir num oftalmologista, que ele não vai te ajudar, apesar dele ser médico. Então,
ele vai dizer que essa especialização do trabalho é crescente e essa divisão também, porque quanto mais você especializa, mais você divide. Você precisa de uma quantidade de médicos muito grandes para que um possa se especializar só em olho, outro possa se especializar só em nariz e garganta, outro possa se especializar só em ossos. Percebe que você vai especializando e dividindo cada vez mais. E aí a Maria Carvalho aí no chat, ela já matou, né, a charada, que para o Emile Durkheim, o que vai manter a solidariedade social, né, que é o que mantém a sociedade coesa no capitalismo, é o fato de que uma profissão depende da outra. Então ele vai chamar, vou botar no chat também, interdependência funcional, que é exatamente o que a Maria Carvalho botou aí em cima, né? Só que no termo do Durkheim. Para você sobreviver no capitalismo, você depende do trabalho de outras pessoas. Ah, mas eu planto toda a minha comida. Mas você planta comida, você vende comida, mas você não constrói casa, você não costura roupa. Você precisa de alguém que faça essas outras tarefas para você sobreviver. Então, o que vai ser a base do que ele vai chamar de solidariedade orgânica, que é a solidariedade que impera no capitalismo, é essa interdependência funcional. A gente não se desintegra, não vai cada um para um lado, porque a gente depende do trabalho de outras pessoas, né? Ah, mas eu sei costurar roupa, meu pai sabe construir casa, a gente planta, a gente vai se isolar. Não, porque em algum momento você vai precisar de um médico, você vai precisar de internet, você vai precisar de luz elétrica, você vai precisar do serviço de outras pessoas. Então, o que a gente tem aí? Eu tinha um esqueminha para, mas aí acabou apagando aqui, né? Um esqueminha que é para que a gente geralmente faz no quadro, que é bom para você se localizar, né? Que você pode, inclusive, fazer aí no caderno. Mas escrever sociedade simples, regras morais e religiosas, solidariedade mecânica. Então, nessa sociedade simples, as pessoas elas estão cooperando umas com as outras e continuando unidas, porque elas se veem umas nas outras, porque elas são muito parecidas, porque elas compartilham das mesmas regras morais e religiosas. Com essa crescente divisão e especialização do trabalho, que para ele vai ser o ponto-chave do feudalismo para o capitalismo, ele vai falar, tem 1000 diferenças entre o feudalismo e o capitalismo, mas o ponto-chave nesse processo histórico é a divisão e especialização do trabalho, porque com ela você vai ter uma nova forma de solidariedade social surgindo, que é uma nova forma das pessoas manterem-se unidas, coesas, lá no exemplo, né, inicial que a gente deu, né, para você aguentar os outros. Por que você aguenta os outros? Né? Você aguenta os outros porque você depende da profissão dos outros. Alguém quer comentar? Eu ia perguntar no começo também para quem já viu o vídeo, ou sobre esses pontos, ou sobre o vídeo anterior lá do Durkheim. Alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente continuar? Tá, então eu vou parar a gravação. Aí, para quem estiver assistindo depois, o pessoal que está aí, espera aí mesmo um pouquinho para a gente arrematar. Mas o pessoal que estiver assistindo depois pode escrever as dúvidas aí embaixo, pode entrar em contato. Beijos.